Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs, graça e paz. Como eu sempre faço, eu vou compartilhar aqui já de antemão nos grupos da igreja. Já vamos dar início já à nossa escola dominical. Deixa eu só compartilhar nos grupos da igreja. E logo já daremos início. Amém? Aleluia, sejam todos bem-vindos. Vai deixando sua saudação, você que está chegando agora. Amém, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Vai deixando aí sua saudação para ver que você está aqui com a gente. Tenha um bom dia. Graças ao bom Deus, né? Estamos tendo um dia maravilhoso. Vai deixando sua saudação aí para eu ver que você está aqui online com a gente, tá bom? Quem é que está chegando aí? Vai pegando sua Bíblia, seu caderno, já vai abrindo no livro de Salmos, né? Os Salmos, desculpa, né? No Salmo de número 100. Vai ser o tema hoje de estudo, do nosso estudo, da nossa edificação hoje da palavra. Salmo de número 100. E vai deixando aí, já vai colocando aí já a sua saudação, para ver que você está aqui com a gente, amém? Deixa eu só conectar um cabo aqui, que eu acabei esquecendo. A paz, Martinha, graça e paz, minha amada irmã, tudo bem? Como é que você está? Que bom que você está aqui, minha irmã. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Salmo de número 100, vai abrindo aí a sua Bíblia, né, para a gente ter esse momento agora aqui de estudo da palavra. Que bom, minha amada irmã, que bom, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Salmo de número 100, vai ser o tema de nosso estudo hoje. O tema da nossa aula hoje, como nós já colocamos ali na igreja, né, nós vamos falar hoje, né, sobre o culto, né? Nós vamos ter um momento agora falar sobre uma igreja que cultua. Nós estamos trabalhando sobre a fé e a sabedoria, que as duas caminham lado a lado, né? A fé vai provendo a nossa sabedoria da parte de Deus. Falamos o que exatamente é ser cheio do Espírito Santo. Falamos também já o que é uma igreja, né, que anuncia o Evangelho. E hoje nós vamos falar uma igreja que cultua, né? Esse é o nosso tema hoje, uma igreja que cultua. Vamos ter como referência, né, então, o Salmo de número 100. Vai abrindo aí já então na sua Bíblia, pegando seu caderno, pegando aí, né, a sua caneta. Vai deixando sua saudação aí para ver que você está aqui com a gente também. Salmo de número 100, amém? Como eu sempre faço, gosto de deixar uma pergunta, né? Bom dia, Samira, graça e paz, minha irmã. Bom dia. Quero deixar uma pergunta para a gente começar a nossa aula, tá? Para você, o que representa o culto, né? Como você definiria culto, tá? Então, assim, como você definiria culto e qual a importância do culto para você, tá bom? Como a gente sempre faz, meu irmão, não fique preocupado, nós não estamos aqui para dizer o que é certo e o que é errado, mas nós estamos aqui para estudar, para crescer juntos, né? Amém, amém, já tem um testemunho aqui, ó, glória a Deus. Deixa eu já pôr aqui para ler, Martinha. Então, Salmo de número 100, enquanto você vai pegando aí tua caneta, tua Bíblia, para você fazer as suas anotações, né? E a pergunta de hoje é essa, tá, irmãos? Como que você define culto,
né, o que seria o culto e qual a importância desse culto para você, né? Qual a importância do culto para você? Como é que você entende a importância do culto, tá? Deixa eu ver. Amém, Martinha. Glória a Deus. Resposta de oração. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, viu? Graças a Deus, e que agora também em nome de Jesus o Senhor possa tocar no coração dele, né, para que ele comece uma nova vida, um novo momento, né? Amém, estou feliz. Amém, glória a Deus, minha amada. Amém. Vamos orar também, como eu disse, né, para que o Senhor toque no coração deles também. Mas que boa notícia, hein? Que coisa boa começar o dia logo assim. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos ter uma palavra de oração então, para a gente começar os nossos estudos aqui? Feche os teus olhos aí onde você estiver, na tua casa, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por esse dia tão lindo que o Senhor fez hoje, meu Pai. Que dia magnífico, Pai, que coisa gloriosa, Pai amado, obra das Tuas mãos, do Teu querer, Pai amado, e do favor que o Senhor tem, Pai amado, a nós, meu Pai. Nós te rendemos graças, Senhor, meu Deus, por este dia, um dia também tão especial, Pai amado, como nós como igreja temos orado, como nós como igreja temos ensinado, Senhor. Pai, dia também de exercermos a nossa civilidade, a nossa cidadania, Pai amado, para escolhermos, ó Pai, representantes, ó Pai, que nos estarão governando sobre nós, ó Pai. E nós pedimos desde já, Senhor, que o temor do Senhor esteja sobre a vida deles, meu Pai. Que sejam eleitos, ó Pai amado, homens, mulheres, ó Pai amado, que tenham, Senhor, Pai amado, a única intenção, Senhor, de fazer o bem para o Teu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o Teu povo clama, Senhor, porque andamos cansados, Senhor, de tanta corrupção, Pai amado, de tantas coisas escusas, ó Pai amado, que acontece, Pai, de homens, ó Pai, que buscam somente o Seu prazer, Pai, de estar no poder, Pai, de desvirtuar, ó Pai amado, a política, Senhor, no sentido benéfico da palavra. Pai, em nome de Jesus, orienta o Teu povo, dá sabedoria ao Teu povo para saber escolher, meu Pai. Como nós já ministramos aqui, Pai amado, esse é o tempo de orarmos antes, de refletirmos agora, Senhor, para depois, ó Pai amado, quando tiver que orarmos por esses governantes, ó Pai amado, não será algo dificultoso, não será algo dolorido, Pai amado. Oh, meu Deus, por isso, em nome de Jesus, levante, Senhor, sobre as nossas cidades, ó Pai, sobre os nossos distritos, sobre as nossas regiões, ó Pai amado, homens, ó Deus, que venham, Pai amado, governar com justiça e equidade para todos, meu Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, como pedimos agora também, Pai amado, que o Senhor, Pai amado, possa nos abençoar agora, com a Tua sabedoria derramando sobre nós, ó Pai amado, agora, Deus, oh meu Pai, entendimento, Senhor. Pai, que o Teu Espírito fale conosco hoje, que o Teu Espírito nos conduza hoje em sabedoria, que o Teu Espírito hoje, Pai amado, nos tire mais uma porção, Senhor, Pai amado, daquilo que está reservado para nós nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que nós te agradecemos e pedimos. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver quem mais aqui está comentando. Amém, Martinha. Glória a Deus. E vai sim, em nome de Jesus, viu? Em nome de Jesus. Valzinha, graça e paz. Bom dia. Bom dia a todos vocês, meus irmãos. Vai deixar aí seu comentário. Irmãos, então vamos lá. Eu quero que vocês me ajudem, então, como eu sempre faço, né? Hoje o tema vai ser sobre o culto. Nós estamos nessa sequência, então, de estudos sobre fé e sabedoria. Nós vamos falar hoje sobre uma igreja que cultua. Qual é a importância? E eu fiz duas perguntas, na verdade, que eu quero que você participe comigo, tá? A primeira é, o que é o culto para você? Tá? O que é o culto para você? E a segunda pergunta é, qual a importância do culto para você? Então, uma coisa, como é que você enxerga o culto, o que você conhece sobre culto? E a outra é, qual é a importância do culto para você? Tá bom? Como é que você enxerga isso aí? Me responde aí para mim, para a gente começar então o nosso bate-papo aqui, tá bom? De antemão, vamos ler então o Salmo de número 100, enquanto você vai escrevendo aí. Salmo de número 100, diz assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças
e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Que salmo curto e maravilhoso, amém? Porque vamos ler de novo, irmãos, para ficar bem claro para nós esse salmo. Leia comigo aí na sua versão mesmo, tá? Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos, saibam que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Glória a Deus. A Martinha já respondeu aqui. Deixa eu ver a minha até graça e paz, minha irmã. Bom dia. Senhor Hernani, bom dia. O senhor Dona Léo, né, as meninas, graça e paz. A Martinha já respondeu aqui. Deixa eu ver. O culto para mim acalma meu coração e me dá entendimento de várias coisas que passo na vida. Amém, Martinha. Glória a Deus. E tem outra resposta dela aqui também. O culto é importante porque é nele que sinto a presença do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Martinha. Importante. A Samira aqui, ó, compartilhou com a gente também. Culto para mim é estar adorando a Deus. Conexão com Deus por tudo que Ele é. Amém. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Vocês já estão dando os spoilers aí, tá vendo, da lição? Mas aqui, na verdade, a gente quer mais bater um papo, né? Eu tenho certeza que a igreja já sabe, né, muito a respeito disso, tá? Mas continuem compartilhando comigo aí, tá? O que é o culto e qual a importância do culto para você, tá bom? Meus irmãos, esse salmo, ele é um salmo que muitas vezes a gente entende, né, de entrar na presença de Deus, né? E de fato não está tão errado nós refletirmos nesse ponto. Mas se a gente for analisar de uma forma mais concreta e sincera, você vai ver que... Irmã, nós vamos perceber, igreja, que ele está se tratando de justamente das pessoas irem ao encontro de Deus através do culto, né? De estarem na casa do Senhor. Né? Então muitas vezes a gente entende esse salmo dizendo assim, quando a gente entra na presença de Deus com ações de graça, né? Apresentem-se diante dele com cântico, saibam que o Senhor foi ele quem nos fez, eles somos o seu rebanho, entrem por suas portas com ações de graça. A gente imagina lá no céu, né? A gente entrando na presença do Senhor. E na verdade esse salmo, nós vamos ver no decorrer da lição, ele está literalmente, o salmista ali falando da alegria e da expectativa que há no coração dele, né, a respeito de quando eles vão e se direcionam para o culto, né, o culto aqui na terra mesmo, no lugar ali que era reservado, né, para cultuar, para adorar ao Senhor. Essa é a primeira coisa, né, que você quiser até fazer essa anotação. Então não é algo espiritual ali, mas o salmista, a intenção do salmista é literalmente manifestar, e não só nesse, nós vamos ver também outros salmos falam sobre isso, de que ir ao culto não é algo corriqueiro, não é algo comum, não é algo que a gente faz de qualquer jeito, né? Nós queremos alcançar, né, cada vez mais e mais a expectativa, a ardência no coração, né, desses caras aqui, desses salmistas aqui, quando eles falam do culto como eles estão falando aqui no Salmo 100, né? Mas antes, deixa eu fazer aqui uma separação em duas coisas, né, que eu quero trabalhar com a igreja hoje, sobre o que é culto e sobre o que é liturgia, né? Culto e liturgia. Quero citar para a igreja um livro muito bom, se você tem interesse nesse assunto, né, que é o livro Em Espírito e em Verdade, né, o curso prático de liturgia do pastor Luiz Carlos Ramos, né, um pastor metodista que ele fala muito sobre a questão do culto e da liturgia, né, e ele apresenta nesse livro a diferença entre liturgia e culto, né? E como é que ele define isso? Para uma forma para a gente começar a compreender, né, de uma forma mais clara isso. Culto é um encontro celebrativo entre Deus e o seu povo, né? Então é o encontro de Deus com o seu povo, e aquilo é o culto, né? E a liturgia é o que acontece nesse culto, né? Então quando nós pensamos no culto, eu vou ao culto, né? Isso é de fato o culto. Nós estamos nos encontrando como povo, mas principalmente estamos nos encontrando para adorar a Deus, né? E trocar, como disse aí a Marta, como disse a Samira aí, né? De trocarmos
né, essa magnífica, né, maravilhosa sensação de estarmos na presença desse Deus Santo, né? Então isso é culto. Agora, o que acontece no culto, isso é liturgia, né? Então a liturgia, ela tem, na nossa questão metodista, ela tem alguns pontos que nós vamos abordar daqui a pouco, como por exemplo, a adoração, né, o momento de confissão, o momento de louvor, o momento da edificação, que é a palavra, né, o momento do envio, né, que é quando você é confrontado a mudar, quando você é confrontado a colocar em prática essa palavra. Então entenda, meu irmão e minha irmã, que o culto ele acontece de uma forma ordenada, pensada, né? Por quê? Ah, pastor, eu fui muitas vezes em algumas igrejas, né, e eu já ouvi isso, tá, irmãos? Já ouvi isso, eu tenho certeza que você provavelmente também já deve ter ouvido. Pastor, que é uma bagunça, a gente entra no culto e só tem louvor e de repente vem uma palavra de 5 minutos e o louvor fica 1 hora e acabou o culto, né? Respeitosamente, não estou criticando, mas é uma coisa que a gente já ouviu de muitos irmãos, né? Então é interessante a gente pensar, irmãos, ter isso bem claro. Culto é a concentração dos irmãos oferecendo adoração e louvor ao Senhor, né? Reunidos, estando num lugar, né? E liturgia é o que acontece, né, nessa reunião, o que acontece, né, nesse ajuntamento de pessoas que estão cultuando a Deus. Eu vou definir como ele coloca aqui para ficar um pouco mais fácil, né? Liturgia é o serviço comunitário que o povo presta a Deus. Quando a gente fala sobre serviço, é importantíssimo entendermos que todos os momentos do culto, tudo que acontece em torno do culto, é tido, meu irmão, como serviço prestado a Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós estamos aqui com os nossos voluntários, né, aqui, por exemplo, o pastor está lá pregando. Eu sei que muitas vezes todos os olhos estão sobre a vida do pastor, mas não é o pastor que está apenas realizando a liturgia, prestando serviço a Deus. Todos aqueles que estão participando de alguma forma, produzindo para que o culto aconteça, estão trabalhando, estão ali servindo ao Senhor, né? Culto, né? Estão ali prestando serviço a Deus. É importante dizer isso, como por exemplo eu estava falando dos voluntários. Então, ou seja, se o pastor, no meio dessa pandemia, ele vai para lá, ele canta, ele ora, ele prega, glória a Deus, tem sido uma bênção, mas não tem ninguém, por exemplo, para receber as pessoas. Não tem ninguém, por exemplo, para passar o álcool gel na vida das pessoas. Podemos receber uma fiscalização e fechar a igreja. E estou só dando esse exemplo nos dias atuais hoje, mas para que você entenda que tudo que é feito, todos os serviços praticados para que o culto aconteça, né, eles são serviços prestados a Deus, eles são ministérios, eles são literalmente, né, é um serviço comunitário que o povo presta a Deus, para que aquele culto aconteça, né? Nesse exercício, Deus vem ao nosso encontro e nós vamos ao encontro de Deus, né? E isso é o culto. Cânticos, explicação da palavra, Santa Ceia, fazem parte do culto cristão desde a igreja primitiva. Nós não inventamos nada, né? Os cânticos, por exemplo, daqueles que nós falamos que são das subidas, né? Que é um conjunto de salmos. Se você quiser anotar isso para você ler e entender melhor isso, são salmos que vai do número 120 ao 134, né? Do 120 até o 134 são composições selecionadas do que nós podemos chamar de inário popular do povo de Israel. Olha que interessante isso, né? Para quem é um pouco mais antigo, inário, nós somos metodistas, ou se você vem de uma outra denominação, você pode entender isso como... me fugiu agora o nome, se tiver alguém aí para me ajudar. Cantoeiro, meu Deus, esqueci o nome agora. Mas são aqueles conjuntos, né, de músicas. Então, os salmos de número 120 até o 134, eles são essas obras selecionadas, né, louvores, do inário popular lá do povo de Israel. E essas canções, igreja, elas eram entoadas, né, por peregrinos e peregrinas que iam até Jerusalém adorar. Pessoas que não necessariamente moravam em Jerusalém, né, mas que estavam passando por lá, e quando passavam por lá iam até Jerusalém para adorar a Deus através desses cancioneiros. Lembrei da palavra, dos cancioneiros, né? É interessante a gente pensar sobre isso. Então, quando nós lemos Salmos 120 a 134, são verdadeiras poesias, músicas mesmo, oferecidas ao Senhor. Havia uma consciência histórica da tradição do povo, né, que colocava o povo com uma origem comum. As 12 tribos de Israel, mesmo os grupos de gente estrangeira que foram incorporadas à nação, se sentiam parte dessa história
e nela encontrava uma fonte comum de fé e unidade. Mas há diversos outros salmos que foram selecionados desde o tempo em que Davi decidiu edificar o templo de Jerusalém. Salmos, isso Ju, obrigado, cancioneira, exatamente, né? Salmos cantados nos santuários locais, como por exemplo esse salmo de número 100 que nós lemos aqui, né, descreve a alegria da chegada, os cânticos entoados, né, o povo entrando em procissão, os gritos de júbilo e a sensação de pertencimento, né, comparando ao povo, né, ao rebanho de Deus, o bom pastor. Então imagine você, olha só que legal, esse salmo que nós lemos, igreja, não é um salmo especificamente que era entoado já na presença do culto, né? Cultuando ao Senhor, já na Assembleia dos Santos, não. Eram entoados no caminho para chegar até o culto, até o templo, né? Você começa a perceber como que nós não podemos ir de qualquer forma cultuar ao Senhor? Você percebe como que desde a antiguidade, dos povos antigos, né, dos hebreus, dos judeus, essa concepção de que, olha, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então a preparação para ir no coração, a disposição no espírito e no coração, ela já inicia antes de estar reunido aqui no templo. Ela já inicia quando nós estamos em casa, quando nós sabemos que já estamos no domingo. Por isso que eu tanto tenho falado, né, que domingo é o melhor dia da semana. Né? Porque além de ser um dia de descanso, eu tenho certeza que você sabe disso, mas muito maior do que isso, é o dia onde nós temos a possibilidade de nos reunir como igreja para cultuar a esse Deus. E como nós vamos lá? E como nós vamos nos encontrar? Ah, pastor, eu vou ser bem sincero, eu assisto o jogo até as 5h45 da tarde. Quando dá 5h45 da tarde, aí eu saio de casa correndo, vou rapidinho para a igreja, chego lá e pego o culto às 18 horas. Entende, irmãos, que desde a antiguidade não funcionava desse jeito? Né? Você percebeu como que esse salmo especificamente, que nós estamos trabalhando entre outros, vão falar da expectativa gerada para cultuar a Deus em direção, né, a caminho do templo? Interessante a gente pensar sobre isso, né? Porque muitas vezes nós entendemos que o culto é quando nós estamos aqui dentro do templo, quando começa a tocar os hinos, quando nós começamos a orar, né? E a percepção de culto, ela vem muito antes, irmãos. Ela vem na preparação, na disposição do nosso coração, né? Em adorar a esse Deus. Por isso que, hoje à tarde, como é que está o teu coração já? Já prepare-se para esse culto já. Já comece a preparar o seu coração para você cultuar a esse Deus desde já, desde agora, né? Para que no caminho, quando você vier para cá, você já esteja cultuando a Deus e vai se juntar a um povo também que está se preparando desde a manhã, né? Desde outros dias atrás, se preparando para estar cultuando a Deus, né? Neste dia. Muito legal isso. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Dá um amém aí para eu ver se vocês estão compreendendo. Então esse número 100, esse salmo de número 100 descreve a alegria da chegada, né? Os cânticos que eram entoados no caminho, né, para chegar até o templo. O salmo de número 100, igreja, ele descreve a postura exigida das pessoas que adentram ao templo, né, para os eventos públicos, para os eventos culticos. Trata-se de uma convocação litúrgica para se realizar um culto festivo. A alegria deve ser expressa diante de Deus de várias formas. Não se trata de algo interior somente, mas que aflora de todo o corpo. Por isso que nós vamos entender que há gritos e cânticos alegres, né? Uma multidão em festa que estava passando pela porta, né? Uma passeata da exaltação ao Senhor. Por isso que culto, né? Na verdade, desculpa o erro das palavras, culto, na verdade deve ser celebrado com grande alegria, né? Desde a preparação, antes de estarmos aqui, né, e chegarmos ao templo do Senhor com alegria, né, para exaltarmos ao Senhor. Os cânticos frequentemente... Oi, Sil, graça e paz. Ju, graça e paz, meu irmão. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguém, minhas irmãs. Deixa eu ver se eu esqueci mais de alguém aqui. Não, acho que são só vocês mesmos. Nós estamos trabalhando o Salmo 100, tá? Para vocês que estão chegando agora, Salmo de número 100. Nós estamos trabalhando sobre a questão do culto, tá? O culto... já vimos então pontos importantes que eu preciso que a igreja entenda isso, compreenda isso de uma vez definitiva,
Tá? Nós estamos vendo que o Salmo de número 100 é um salmo de preparação ao culto, né, de pessoas que entoavam esse salmo cantando, né, no caminho em direção ao culto. Então nós estamos vendo que o culto não começa quando o pastor ora, quando as músicas tocam, né, o culto começa na preparação, quando você começa a se dispor a ir ao culto, né, então seu coração tem que ser previamente preparado, né, o seu espírito está preparado, né, então é uma passeata, né, das pessoas que passavam pela porta cantando, adorando, gritando em louvor ao Senhor. Os cânticos frequentemente, igreja, são acompanhados por instrumentos de diversos tipos, né? Naquela época, além das palmas e das danças também. Ao longo da história, com a diversidade cultural, os cultos foram assumindo formas diversas, né? Mais importante do que a diversidade de formas de cultuar a Deus é aquilo que deve ser comum, aquilo que não pode mudar, que é imutável na celebração do povo cristão. Você sabe qual que é? Então, independente de muitas formas que nós temos de cultuar a Deus, de liturgias, que são serviços praticados durante o culto, né, uma coisa não pode mudar. Deus, né, e aí quando a gente fala Deus, nós estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele é o centro de todo culto. Ele é o centro de adoração. Ele é o centro, meu irmão, de todo louvor, né? Não pode ser, por exemplo, poxa, hoje eu vim porque eu quero ouvir o que o pastor tem para mim. Você já se perdeu na questão cultica, né? Você já perdeu a essência, meu irmão, que não pode mudar, né? Tudo que nós fazemos, quando o pastor está pregando, né, se diz, poxa, hoje a palavra do pastor foi uma bênção, meu irmão. Glória a Deus, porque o pastor de antemão já se preparou para esse culto e o pastor também está expondo ali a palavra de quem? Dele. Então a glória é dele. Né? Então o centro de todo culto, isso não pode mudar. Nós podemos até trabalhar algumas mudanças litúrgicas, né, de como nós vamos prestar esse serviço a Deus, né? Como eu disse, tem igrejas que você vai que só tem música e palavra. Tem a nossa, por exemplo, que nós temos adoração, confissão, louvor, palavra e edificação e envio, né? Então existem muitas formas, mas nenhuma delas pode mudar, né, algo que é Deus é o centro do culto. As mais diversas denominações, igreja, elas possuem suas orientações doutrinárias, né, quanto ao culto, pois ele é parte da identidade da igreja e reflete, né, a nossa doutrina e a nossa teologia. E aí tem um documento que é o Plano de Vida e Missão da Igreja, está lá no site da Igreja Metodista, se você quiser acompanhar. A Igreja Metodista tem um Plano de Vida e Missão, né, encontramos algumas orientações que podem nortear a nossa perspectiva cultica, né? Vamos ver algumas coisas que esse documento aqui afirma. O culto a Deus deve ser, primeiro, né, amplamente participativo, onde a comunidade tenha vez e voz. 2, inserido no dia a dia da comunidade, onde a igreja está localizada, né? Por isso que o pastor, ele tem que estar atento às necessidades da igreja. Ele não pode, por exemplo, a igreja está passando por um problema de pandemia e o pastor está falando sobre dízimos e ofertas, né? Pregando sobre Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te dar. É isso que esse texto aqui ele está nos concedendo, tá? Que mais? Deixa eu ver. Oportunidade para todos os homens e mulheres aceitarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Todo culto, por isso que todo culto, quando o pastor termina, vocês já devem ter percebido, o pastor está orando, o pastor está, né, fazendo o apelo ali para que as pessoas que sentiram, né, o toque do Espírito Santo e querem, arrependem-se dos seus pecados, aceitem a Jesus. D, capaz de expressar as angústias, lutas, alegrias e esperanças do povo, né, ofertando-as a Deus. O culto continua através da oração e das meditações pessoais, da família, né, e de grupos da igreja. Ele se completa, nos oferecimentos da vida em atos de amor e justiça. Então o culto não termina no domingo. Como eu disse, se o culto não começa quando você está dentro do templo, o culto também não termina ao término da liturgia. O culto procede, o culto continua, né, no decorrer da nossa semana. Né? Para quê? Para que nós tenhamos atos que expressem o nosso culto a Deus através de atos de amor e atos de justiça. A igreja precisa assumir o cuidado com o culto no que diz respeito a manter a centralidade em Deus. Como expressão comunitária, o culto pode equilibrar a tradição e a novidade, não devendo prender para a representação de apenas um grupo, mas expressar a diversidade da igreja na adoração ao Senhor. Quer ver o que eu estou querendo dizer com isso?
Eu não sei quem participou aqui, meus irmãos. Quem participou do culto afro que nós fizemos, que a Igreja Metodista fez agora no sábado passado? Irmãos, que coisa maravilhosa. Que coisa realmente assim magnífica. Eu tenho certeza, mas irmãos, absoluta, que nós arrancamos, sabe, a alegria do coração do Senhor aquele dia, né? Que culto. Se você participou aí, dá um amém aí. Graça e paz, Alex. Bom dia, irmãozão. Bom dia, Benê. A Igreja Metodista, ela realizou um culto por causa do dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Ela fez um culto nos moldes afro, né? Então teve instrumentos afros, porque a gente tem uma cultura às vezes, sabe, que tipo, não, afro, macumba, afro, não sei o que. Não, irmãos, não. Né? Nós não podemos, e aí fica até por uma outra hora, já falei muito sobre isso, né? Fica por uma outra hora, mas assim, nós não evangelizamos para tirar a cultura do povo, nós evangelizamos para inserir Jesus, né, no coração das pessoas, e a cultura permanece, né, e uma das culturas mais alegres que nós conhecemos é a cultura africana. Então foi um culto assim, tremendo, maravilhoso, emocionante, né? Foi lindo o culto que a Igreja Metodista fez ali, né, da terceira região ali. A Ju viu, olha lá, foi muito bom, né, Ju? Foi algo maravilhoso, né? E por quê? Porque nós expressamos a diversidade dos povos, né, sempre centralizando Deus, né? E aí pode ser de qualquer jeito, pode ser de qualquer ritmo, pode ser, sabe, de várias formas, várias maneiras, expressando a diversidade de adoração ao Senhor. Arlene, graça e paz, minha irmã, bom dia. Algo que não se deve abrir mão na hora do preparo e direção do culto é a oração, pedindo que seja o próprio Espírito que guie todos os momentos, né? O antes, o durante e o após o culto. Muitos cultos se transformam em grandes espetáculos, igreja, de entretenimento, né, por 2 ou 3 horas, mas tão importante quanto este período é a atitude de culto, de temor e de reverência ao Senhor, que deve estar presente no coração de todos os discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Amém? Essa é a pastoral, quero deixar com vocês sobre isso, para que vocês reflitam. Tem tanta coisa para a gente conversar que eu acho que não vai dar tempo, né? Mas essa questão que eu tenho falado muito também sobre temor e reverência quando nós estamos na presença do Senhor. Você deve se lembrar, meu irmão, que quando nós começamos esses cultos online, eu disse para vocês, né? Eu disse assim, olha, irmão, se você está com o seu celular ligado e a TV ligada, né? Eu falei assim, já pode desligar o seu celular, porque você já disse para quem você vai prestar culto, né? Para o Faustão ou para o Fantástico, seja lá quem for. Né? Por quê, meu irmão? Nós temos que ter reverência diante de Deus, né? Nos achegar até Ele com muita alegria, como o povo chegava. Lembra que eu falei? Eles chegavam cantando, né? Dançando, gritando, mas tudo em honra e louvor ao Senhor, né? E não, por exemplo, chegar, meu irmão, de qualquer forma, de qualquer jeito, como se fosse algo... Se acontece isso, você está muito mais preso a uma estrutura cultica religiosa, né, do que verdadeiramente o culto em si propõe, né, do povo de Deus ao Senhor. E isso nós devemos ter cuidado, tá bom? Vamos à lição agora? Feita essa pastoral, se você tem dúvidas, se você tem algum questionamento, vai colocando aí, né, em nome de Jesus, que eu vou respondendo. Salmo de número 100, então eu quero estudar um pouco mais com vocês agora, né? A adoração a Deus, igreja, é uma herança significativa da religião de Israel, né, que foi herdada por nós cristãos, né, e está presente hoje na nossa forma de vivenciar a nossa fé. Uma das formas de adoração que nós temos a Deus é prestar culto ao Senhor, né? Ao cultuarmos a Deus, demonstramos o nosso amor, nós nos aproximamos de Deus e Ele se aproxima de nós. Ao estudarmos um pouco mais sobre o Salmo de número 100, nós desejamos pensar sobre preceitos bíblicos e teológicos, né, que devem fazer parte de um culto genuíno ao Senhor. Então, quando nós falamos sobre essa questão de que o culto faz parte de uma adoração, já cai por terra todo o pensamento que existe hoje, né, daqueles que dizem que não é importante o ajuntamento de pessoas, né, o culto, né, não se faz necessário. Isso cai por terra todo esse tipo de pensamento, mas eu não quero me ater a isso. O Salmo de número 100, igreja, ele é um convite, né, para celebrar o Senhor da vida. Você já parou para pensar? Lê comigo de novo o Salmo, versículo 1. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Né? Então é um convite para que a gente possa celebrar ao Senhor da vida. A palavra celebrar significa louvar com alegria.
E é dessa forma que o salmista convoca o seu povo para se colocar na presença de Deus. Então Deus nos convida, né? Deus abre essas possibilidades, e o salmista diz isso, né? Convida o povo a se aproximar de Deus com o culto, né? No culto, através de cânticos alegres, de expressões de alegria ao Senhor por estar na presença desse Deus. Embora o povo de Israel não cultuasse a Deus nas congregações com tanta frequência, né? Por dificuldades, por exemplo, com a distância, né? Nós sabemos que diferente de hoje, irmão, você pega um ônibus, você atravessa a cidade, você vai na tua igreja. Né? Naquela época não era bem assim. Nós estamos falando de um estado ali, Israel, né, que grande parte dele era desértico, né? Então não dava para ser de qualquer jeito, não dava para fazer. Por isso que nem sempre, né, as pessoas estavam lá em Jerusalém ou nos pontos de adoração prestando culto por causa dessas dificuldades. Então eles não estavam, né, nas congregações com tanta frequência por dificuldades com a distância, né, sempre atendiam as convocações solenes, né, com disposição, e louvavam a Deus constantemente. Né? Essas celebrações solenes que eu estou falando se apresentam, por exemplo, no versículo 2. Né? Como, pastor? Festas. Né? O povo judeu era muito festivo. Então existiam diversas formas de celebração que, por exemplo, os sacerdotes ali, os levitas, né, que tomavam conta ali dos templos, convocavam o povo durante algumas épocas especiais no ano, né, e eram atendidos. Então haviam grandes movimentações, né, do povo de Israel em direção a esses locais de adoração, né, para quê? Para prestar culto e adoração ao Senhor. Tá? Então não era grande parte desse povo não tinham condições de estar, por exemplo, todo domingo como nós estamos, mas eles se preparavam para que nessas festas solenes estivessem lá de fato e celebrando, junto com todo o povo de Israel. Né? Essa celebração se apresenta no versículo 2 como uma forma de servir a Deus. Né? O versículo 2 diz assim, ó, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos. Então, lembra do que eu falei no começo? Não espiritualiza. Esse salmo não está falando de algo como nós devemos se apresentar diante de Deus nos céus, né? Não, mas ele está falando de como nós devemos nos apresentar nos cultos, né? Como nós devemos nos apresentar culto ao Senhor. Tá mais claro? Você está conseguindo perceber a diferença agora? Né? Então, sirvam por quê? Porque se faz necessário, né, que pessoas trabalhem na obra, né, ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cânticos. Então você não vai chegar no culto de qualquer jeito, você vai chegar alegre, feliz, cantando hinos de louvor ao Senhor. Já no versículo 3 há uma relevante afirmativa sobre o motivo maior que temos para cultuar o Senhor. Qual é o maior motivo, né, que nós temos aqui para cultuar ao Senhor? Ele responde, ele nos fez e somos povo dele. Por que nós adoramos e cultuamos ao Senhor? Por que nós temos prazer em estar reunidos adorando e cultuando ao Senhor? Porque ele nos fez e nós somos povo dele. O salmista estabelece a relação que há entre o Criador e a sua criação. E uma relação, igreja, que ele coloca como uma relação de pastor. Né? Ele é o pastor e nós somos suas ovelhas. Né? Então é uma relação de cuidado. Por isso nos apresentamos com alegria diante do nosso Senhor. Ele nos ama e Ele cuida de nós. Amém? Saibam, versículo 2, saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele nós somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. A principal função do pastor, meu irmão, né, é justamente o cuidado, é cuidar. Então o salmista ele utiliza essa tipografia, né, esse simbolismo e diz, olha, ele é o pastor, ele cuida, ele nos ama e cuida de nós. No versículo 4, né, assim como 2, por exemplo, ele apresenta maneiras de cultuar. Né? Vamos ler o versículo 4. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Né? Assim como no versículo 2, ele está apresentando para nós como nós devemos nos apresentar diante de Deus, com gratidão, com louvor, com cânticos, com ações de graça. Por que quinta-feira nós celebramos o dia de ações de graças, meu irmão? Não é porque o Senhor é bom, Ele é misericordioso e Ele é fiel. Ele cuida de nós.
né? E eu quero testemunhar, talvez você não tenha participado do nosso culto de ação de graça, irmão, foi um momento tremendo. Porque é importante nós estarmos na presença de Deus dessa forma, né? Cantando com gratidão, louvores, ações de graças, reconhecendo o que Deus faz por nós, né? E se você me permite fazer esses parênteses, eu disse para a igreja, falei assim, olha, se vocês olharem os jornais, nós vamos, irmãos, ter a certeza não, é uma palavra pesada, mas nós vamos compreender que Deus recolheu a sua mão, que Deus encolheu a sua mão para parar de nos abençoar, porque é só desgraça, é só coisa horrível que acontece. Mas na quinta-feira, olha o que aconteceu, meus irmãos. Na quinta-feira, no culto de ação de graças, onde todos os irmãos testemunharam os feitos do Senhor, e foi coisa maravilhosa, todos, nós ficamos até quase 10h30 da noite ali testemunhando o que o Senhor fez nas nossas vidas. Nós pudemos perceber que o Senhor não recolheu a sua mão, que o Senhor está agindo, que o Senhor continua sendo o Senhor de todo o tempo, e Ele continua controlando todas as coisas. E isso, meu irmão, animou o nosso coração, daquelas pessoas que participaram. Nós saímos com o nosso coração tão cheios e repletos que o nosso culto, a gente só podia dizer uma coisa: obrigado, Senhor, louvado e agradecido seja o teu santo nome. E estamos empolgados até agora. Por quê? Porque reconhecemos os grandes feitos que o Senhor tem feito. Cultuamos ao Senhor com cânticos, hinos, louvores, ações de graças. E isso é tremendo. Isso é tremendo. Amém? Então nós devemos nos apresentar dessa forma, com gratidão, né, com ações de graça. Testemunhos, o Alex comentou aqui, né, glórias a Deus, foi tremendo, não foi? Irmãos, coisas que realmente, sabe, que nos trouxe alento ao coração. Nós ouvimos testemunho de pessoas que foram promovidas no meio do caos. É loucura humana pensar isso. Nós ouvimos testemunho de pessoas que foram curadas no meio de uma pandemia. Nós ouvimos testemunho, irmãos e irmãs, de pessoas que foram convertidas, né, no meio dessa pandemia. Nós ouvimos milagres em todos os aspectos, sabe? Deus não recolheu a sua mão. Deus continua com as suas mãos de misericórdia e graça estendidas sobre as nossas vidas. Glória a Deus. E que isso encha o teu coração hoje, para que você venha ao culto hoje, meu irmão, já se preparando desde agora e dizendo: realmente, pastor, eu tenho muito a agradecer a Deus. E chegue aqui no templo cantando hinos de louvor, agradecendo, louvando ao Senhor, exaltando o Senhor. Amém? Deixa eu dar prosseguimento aqui. Lá no versículo 5, né, se vocês perceberem, o versículo 5 dessa música aqui, que é o Salmo de número 100, é um refrão muito utilizado em outros salmos. Leia comigo o versículo 5. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, né, a sua fidelidade. Né? Esse refrão do versículo 5, ele está presente em tantas outras, né, salmos. Por exemplo, Salmos de número 100, versículo 5, que é esse, desculpa. Salmo 6, versículo 1. Vou ler para vocês aqui, ó, Salmo 6, versículo 1. Olha como começa o Salmo. Aleluia, deem graças ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Né? Salmo 107, versículo 1. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia duram para sempre. Então o povo, assim, em vários salmos, eles repetem esse refrão. Salmo 118, Salmo 136, nós vamos encontrar, né, esse mesmo refrão exaltando ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom, né, e a sua fidelidade dura de geração em geração. Né? E até antes disso já existia, né, como um louvor cultico da comunidade de Israel ali, até antes desses salmos serem escritos, como por exemplo alguns teólogos datam 1 Crônicas 16, 34. Abre comigo rapidamente, igreja, 1 Crônicas 16, 34. Lá atrás, antes até do que é datado esses salmos, né? Vai dizer assim, ó: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então é um refrão que não saía do coração e da boca do povo, né? Pode ser que em alguns momentos saiu sim do coração, tá? Mas nós não estamos focando nisso agora. Mas era algo comum, né, do povo celebrar a Deus dizendo: porque o Senhor a sua misericórdia dura, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém? A gente pode repetir isso hoje? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
né? E depois tem outros também, 2 Crônica 5, nós vamos encontrar isso lá em Esdras também, né? Esdras capítulo 3, versículo 11 também, assim, a mesma frase, ela se repete também nos cultos do povo ali, expressando, né, que o Senhor é bom. E sabe por que eles repetiam isso, igreja? Saber quem é Deus certamente influencia no culto que oferecemos a Ele. Tal revelação sobre os seus atributos está intimamente ligada a uma relação de intimidade, de proximidade. E isso, né, faz parte do nosso estudo sobre o culto hoje. Grande parte não vou generalizar, né, mas assim, alguns de nós podem, por exemplo, ter perdido essa dimensão, né, de que o Senhor é bom. Porque ao mínimo de situação adversa que nós enfrentamos ou nós passamos, nós questionamos Deus. E eu estou falando de dor. Eu não estou falando, às vezes, sabe, de uma dorzinha de cabeça. Eu não estou falando, sabe, de, você furou o pezinho. Eu estou falando de grandes traumas, às vezes, que a gente passa na vida. Nós precisamos nos alicerçar, meu irmão, nessa certeza de que o Senhor é bom, porque nós o conhecemos. E nós sabemos que, às vezes, nós não conseguimos compreender os planos de Deus, aquilo que Deus faz nas nossas vidas. E que muitas vezes, meu irmão, geram dor em nós. Mas nós devemos confiar em todo momento que Ele é bom e de que a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Então essa expressão remete-nos a uma intimidade com Deus. Nós conhecemos o nosso Deus. Talvez você acordou hoje com motivos de choro, né? E nesse estudo, Deus está falando isso para você hoje. Saiba que o Senhor é bom. Independente da adversidade que você esteja passando agora, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Confie nele. Não murmure, confie nele, que você vai entender isso mais para frente, né? Então o salmista, ele sabe quem é Deus porque ele conhece, né? Isso é prova de uma experiência com ele. Conhece a história, os feitos milagrosos, os propósitos do seu Deus. Saber quem Deus é e o que ele fez e o que ele faz nos impulsiona a dar a ele um culto agradável, um culto que glorifique, né? Para nós foi um grande prazer na quinta-feira, meus irmãos. A gente foi até as 10h30 e a gente teve que praticamente parar ali, porque poderíamos ir até mais, né? De como é bom conhecermos o nosso Deus e vermos que Ele é fiel, né? Que Ele é verdadeiramente bom e que a misericórdia dele dura para sempre, até os nossos dias. Quero falar um pouco agora sobre o culto na Bíblia. O Antigo Testamento, deixa eu só ver que horas que é, irmãos. Amém, temos tempo ainda. Deixa eu ler alguns comentários aqui, tá? Espera um pouquinho. Ver se tem alguma pergunta. A Samira aqui se manifestou, glória a Deus. Arlene, né? Quem mais? O Alex, graça e paz. Ela está respondendo, não, Sra. Marlene. Quem mais aqui? O Alex confirmando que foi tremendo mesmo, né, Alex? Foi um momento de gratidão. A Valzinha, glória a Deus. Benê, glória a Deus, aleluia. A Valzinha, porque a sua fidelidade dura para sempre, né? O privilégio, o Alex escreveu, o privilégio, né? Gratidão de ser ferramenta, canal de bênçãos, entender qual é a nossa missão, mesmo em meio às provas, agradecer. Amém, Alex, perfeito, irmão. O Benê aqui, glória a Deus também, louvado seja o Senhor. Sil, não pude participar na quinta, mas tenho muito a agradecer a Deus, inclusive a salvação da minha mãe. Mais um, Sil. Olha como você continua enchendo o nosso coração de alegria, né? É verdade, olha que coisa maravilhosa que aconteceu, né? Glória a Deus por isso, já encheu mais um pouquinho, né, o nosso coração aqui de alegria. Então você percebe, meu irmão, que o Senhor, ele continua sendo bom, né? Agora cuidado onde você põe os seus olhos, né? Não quero desvirtuar a lição não, mas cuidado. Às vezes você só está lá naqueles programas da tarde, da TN, e você acha, meu irmão, que Deus recolheu a sua mão. Deus está fazendo grandes coisas nessa terra. Deus continua trabalhando, salvando, curando, libertando pessoas, meus irmãos, né? Creia nisso e usando os seus filhos, né? Usando as nossas vidas como canal de salvação para a glória dele. Amém? Vamos lá no culto na Bíblia. O Antigo Testamento, igreja, ele prioriza o aspecto comunitário do culto, nunca é algo individual. Os tempos de festa, por exemplo, como as colheitas, né, o início das estações, né, os ciclos históricos importantes como a Páscoa e o Pentecostes,
eram propícios para isso. Lembra que eu falei que nem todo domingo o povo estava nos cultos lá, né, nos locais de adoração? Mas nesses tempos eram feitas as convocações pelos sacerdotes, né, e o povo aí sim se mobilizavam, entre eles as grandes festas, né, que eram as que mais reuniam pessoas, milhares e milhares de pessoas, que eram a Páscoa e o Pentecoste, né? A Páscoa, né, eles celebravam, né, a saída do povo do Egito, né, que a Páscoa vem de Peshá, que é passagem, então a passagem da escravidão para a liberdade, né? Cristo, graças a Cristo, maravilhosamente ele ressignificou isso para nós, né? Nos tirou também da escravidão do pecado para a liberdade que nós temos nele, né? Para a salvação, né? Pentecostes, que era a festa da colheita, né? Então o povo celebravam, né, a colheita 50 dias depois, né, da Páscoa, e também, mais uma vez, né, no Novo Testamento é ressignificado, né, como a descida do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Mas nessas datas, tanto que você percebe, meu irmão, só para você entender, as festas eram tão grandes, era uma convocação tão grande, que até outros povos participavam. O que acontece, por exemplo, na festa de Pentecostes com o apóstolo Pedro? Você lembra? O apóstolo Pedro, quando desce o Espírito Santo, ele começa a pregar, né, o evangelho ali em muitas línguas. Acontece ali, né, o mover do Espírito Santo, ele prega em várias línguas, e povos de diversas nações entendem na sua língua materna o que o apóstolo Pedro estava pregando, né? Então perceba, não era só o povo de Jerusalém ali, né? Não era só o povo ali que foi para o templo adorar, muitos povos se reuniram para essa grande festa, né? E essas grandes convocações, né, se a gente for ver então esse culto na Bíblia no Antigo Testamento, elas aconteciam primeiros em santuários locais, né? Como por exemplo Gilgal e Betel, cidades que foram transformadas depois em centro de adoração. E depois ela chegou e foi se chegando até Jerusalém. Jerusalém se transformou no grande centro de adoração posteriormente, tá? As primeiras peregrinações registradas na Bíblia apontavam que havia regularidade nas idas a esses espaços, né, que eram lugar de adoração, que era lugar de oração, conforme 1 Samuel 1. Quero ler com você, 1 Samuel 1. Abre comigo aí, 1 Samuel 1. Vai dizer assim, versículo 3. Ó, o versículo 3, 3, tá? Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. E aonde? E ao centro lá fazer a sua adoração e sacrificar ao Senhor, né? Todos os anos. Então não era uma coisa muito rotineira, mas eles iam nessas festas solenes, né, devido à dificuldade de locomoção que eles tinham. Mas eles iam também para adorar ao Senhor, para deixar ali as suas petições, né, os seus pedidos, de receber instruções. Se você ler 1 Samuel 9, você vai ver que acontece isso, né? Receber instruções, palavra de Deus. O sacerdote era um mediador, né, entre O sacerdote era um mediador intercessor, né? E as cerimônias, eles já traziam traços herdados desde as narrativas do Êxodo, né, contemplando sacrifícios e também testificando, né, os laudos que os sacerdotes davam para questões de saúde, por exemplo, né? Se você lê em Levíticos, isso vai até Jesus. Lembra quando Jesus cura os enfermos? O que Jesus muitas vezes dizia? Agora vai e se apresenta aos sacerdotes, né, para que eles reintegrem vocês, para que eles constatem que vocês estão curados e vocês possam se reintegrar, né, na comunidade, na sociedade ali da época. Com a construção do templo de Jerusalém, o espaço do culto, então, ele ficou mais centralizado. Então essas pequenas cidades, né, como Gilgal, Betel, eles começam a perder, né, a força, porque há uma centralidade agora lá em Jerusalém. O grande templo foi construído e Jerusalém começa então a chamar essa centralidade da adoração. Lembra da mulher samaritana? Vocês dizem que nós devemos adorar em Jerusalém, né? E os nossos pais, né? Os nossos pais nos ensinaram que devemos adorar em Jerusalém. Jesus vem e diz depois, né? Não só em Jerusalém, como deveriam adorar em espírito e em verdade. Bom, havia uma multiplicidade de serviços ali também que aconteciam, né, nesses templos, em especial em Jerusalém. As grandes festas, particularmente a Páscoa, né, atraíam a Jerusalém algumas vezes por ano pessoas de várias partes do mundo. Eu já li isso, perdão.
Salmos como o de número 100 ou 117 nos fazem imaginar o momento do culto propriamente dito. Vocês já imaginaram, meu irmão, o culto que era prestado ao Senhor com milhares de pessoas cantando, louvando a Deus ao mesmo tempo? Deve ser algo realmente assim, uau, magnífico, né? Magnífico, né? O Salmo 84, ele fala da expectativa da chegada ao santuário, né? Como nós lemos, o 100 também fala sobre a chegada ao santuário, o 84 também, mas ele fala da expectativa da chegada ao santuário. Deixa eu ler para vocês aqui rapidinho o Salmo de número 84 para vocês entenderem. Olha só, e de novo, entendam que não é algo espiritual lá do céu, é algo que era tido, realizado do povo que ia em direção para o culto, né? Olha só o que eles falam: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Olha a emoção do salmista, meu irmão, falando, indo em direção, né, a cultuar ao Senhor. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos. De que altares? Dos cultos, do templo, né? Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa e conseguem louvar-te perpetuamente. Né? O salmista, é engraçado dizer isso, que parece que ele coloca em contradição aqueles que não conseguiam estar todos os dias no templo, mas ele diz assim, ó, felizes são aqueles que podem te louvar todos os dias na tua casa. Né? Que coisa maravilhosa isso, né? Louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primavera. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Então olha só os caminhos tortuosos que as pessoas enfrentavam para estar lá na presença do Senhor. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Olha ele fazendo a petição. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Né? Então, olha que interessante, como eles estão se referindo exatamente a um templo, né, de Jerusalém. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Né? Então esses salmos eles eram citados, ressoados, cantados, né, em direção ao templo, né, das pessoas que iam até o templo. Né? E muitos outros salmos individuais nos permitam ver também, né, essas manifestações de amor, de adoração do povo, né, quando eles tinham essa oportunidade de ir até o templo. No Novo Testamento agora, igreja, se falamos um pouquinho do Antigo, no Novo Testamento a igreja primitiva ela enfrenta dificuldades diversas, né? Entre elas, por exemplo, a ocupação dos lugares oficiais de culto. Né? Por quê? Porque haviam ali os judeus, né? E não havia permissão para eles cultuarem a Jesus Cristo naquele lugar. Era proibido falar de Jesus, inclusive, né? Conforme nós ministramos na aula passada, lembra? Na aula passada ou foi na pregação do domingo passado, lembra? Os camaradas eram presos, os discípulos foram presos, o Espírito solta eles e diz, vai lá e prega lá de novo. Eles foram e pregaram de novo, né, foram levados à presença dos sacerdotes de novo. Né, então assim, eles não podiam pregar, não podiam falar de Jesus nos templos, né, porque os judeus não permitiam. Então o que eles começam a fazer? Eles começam então a se reunir em locais como as casas, como túmulos, como cemitérios, né? A gente já sabe hoje que grande parte dos cultos aconteciam dentro dos cemitérios, né? Por quê? Porque à noite os judeus eram muito supersticiosos nesse caso e os romanos não davam muita atenção para isso. Então eles tinham liberdade de cultuar a Deus dentro dos cemitérios. As casas das pessoas também. E aqui vai um detalhe histórico. Sabe aquela marca daquele peixinho que muitas vezes a gente vê por aí? Sabe aquele peixinho? Né? Não é de uma igreja atual hoje não. Isso é uma marca, é o Ectus, né? Ectus, que, gente, olha que magnífico isso. Ectus significa peixe, mas Ectus, me fugiu agora como chama aqueles negócios que cada letrinha tem uma palavra, me fugiu o nome agora, igreja, perdão.
Mas o ectos, se você for ver, cada palavrinha tem um significado dizendo assim, Jesus Cristo é o Rei. Né? Então esse ectos, esse peixinho, se transformou no símbolo dos cristãos. Você andava ali por Jerusalém, né? Você não podia dizer que você era cristão para não ser morto, mas você sabia que naquela casa ia ter um culto. Por quê? Porque desenhava-se o peixinho nas portas ou em algum local escondido, o peixinho. Então o cristão sabia, hoje vai ter culto nessa casa. E eles iam e se reuniam, né, nessas casas. Marcavam, por exemplo, né, nas portas de cemitérios. Hoje vai ter culto então lá no cemitério. Olha que magnífico isso. Né? Como que o pessoal não para de cultuar a Deus, mesmo em tanta diversidade, mesmo diante de tanta luta, né, o povo não para de cultuar a Deus. Então eles começam a cultuar nas casas, né, em cemitérios, né, em locais diversos, para fugir dessa perseguição. Os cultos, eles contavam com a ministração da palavra, né, nesse tempo, que era considerado, inclusive, nos textos de Atos, falam como a doutrina dos apóstolos, né? Contava com oração, contavam com o partir do pão, né, referente à ceia do Senhor e à refeição comunitária que acontecia. Né? Então a ceia tinha todo o simbolismo do corpo de Cristo, mas também abrangia essa questão da comunhão, da alimentação dos necessitados, né, de que tinham que ser feitos. Por isso que lá em Coríntios o apóstolo Paulo briga com aqueles que estavam indo só para comer. Acróstico, obrigado Té, isso, a palavra ectos, né, se você pegar o acróstico dele você vai ver que significa Jesus Cristo é o Rei, né? E lá em 1 Coríntios 11, então, igreja, olha que interessante. O apóstolo Paulo vai brigar com os camaradas, porque tinha gente que estava indo para comer muito, né, e para beber muito. E aí o apóstolo fala, se você tiver que fazer isso, faz na tua casa. Né? Aqui nós temos a comunhão, a dimensão da comunhão, né, de que é o corpo de Cristo, que nós estamos aqui celebrando, rememorando, né, esse ato da Santa Ceia, mas também, de fato, é para celebrar o partilhar do pão, né, com outros irmãos e do vinho também com outros irmãos necessitados, tá? Referente à vivência comunitária, ajuda solidária a pessoas necessitadas, acompanhando as pessoas novas convertidas. Essas experiências da igreja primitiva nos demonstram as múltiplas dimensões que o culto tem no povo de Deus. Como um espaço para adoração e louvor, como espaço para orações, como espaço para meditação na palavra e espaço para a comunhão do povo de Deus. Glória a Deus por isso. Então nós vimos os cultos no Antigo Testamento, nós vimos os cultos no Novo Testamento, né? E eu quero trazer isso agora para os nossos dias para a gente finalizar. Amém? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Carlos, bem-vindo, meu irmão. Graça e paz, que bom ter você aqui, viu? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Né? Então a importância de estarmos inseridos. Quando nós falamos sobre uma igreja cheia do Espírito Santo, nós somos impulsionados a conviver em comunidade, nós estamos vendo também a importância, né, que o culto representa para nós, que foi o que a Samira disse, que foi o que a Martinha disse, né? Olha a importância do culto para nós, como ela contempla tantos atos, tantas coisas, né, em relação à nossa vida com Deus, mas também na nossa vida para com o próximo, né? Quero trazer então para a nossa vida hoje, meus irmãos. A nossa língua mudou. O jeito de encarar a vida, né, e as dimensões até, que a gente pode dizer aqui, geográficas, né, do mundo, elas são totalmente diferentes da época do povo da Bíblia, né? Se formato, linguagem, tipos de instrumentos podem variar de cultura para cultura, existem princípios que não devem mudar. Entre eles, eu falei um pouquinho na minha pastoral, a centralidade do culto está em Deus. É por Ele e para Ele. Tudo que nós fazemos é para Ele e é por Ele. A adoração, a petição, a confissão, a comunhão é para a glória do Senhor. Não é à toa, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus Cristo disse, vocês têm que ser um. Então, quando a gente fala sobre essa comunhão que nós vivenciamos, né, cultica ao Senhor, é para a glória dele, né? Por isso todos os momentos do culto se dirigem ao Senhor: adoração, confissão, louvor, edificação, a palavra para a glória do Senhor, dedicação, envio,
né? É para casa, é para a glória do Senhor. São manifestações de um caminho que aponta para uma comunhão mais íntima e completa com o Altíssimo. Ao longo da história, o culto assume funções secundárias da adoração a Deus, que não deixam de estar conectadas aos propósitos divinos, né? Coisas secundárias, eu vou dizer algumas aqui, por exemplo, fortalecer a memória e a esperança do povo em momentos difíceis. Culto se representa isso também, né? Celebrar a alegria do reencontro entre as pessoas e as conquistas recebidas de Deus. Então são coisas secundárias que começam a fazer parte também do nosso entendimento como culto, mas sempre Deus no centro dele, sempre para a glória do Senhor. Porém, muitas pessoas que estudam o culto ao longo da história e amam esse tema, né, ligado à liturgia, né, ou seja, ao serviço, nos alertam para os perigos dos desvios no culto. E aí eu quero que você preste bastante atenção aqui, né? Vamos pontuar alguns, por exemplo. Centralizar a palavra ou a adoração nas necessidades humanas. Isso tem muito nas igrejas. Tem muitos hinos que falam mais sobre nós do que sobre Deus, que falam muito mais sobre os nossos atos do que hinos que cantam aquilo que Deus fez e Deus faz. Isso é importante, é muito importante, em especial para o grupo de louvor da igreja, né? Prestar atenção sobre isso. Centralizar a palavra ou adoração nas necessidades humanas e não na grandeza de Deus. Por que você acha, meus irmãos, que aqueles pastores coachings hoje fazem tanto sucesso? Diz para mim. Você já viu alguma pregação deles? Sabe por que eles fazem sucesso? Porque eles não centralizam Deus, mas eles centralizam você. E é tudo o que o teu ego quer e precisa ouvir para ser inflamado, sabe, para se sentir. Por isso que, meu irmão, eles levam multidões atrás deles. Vou falar de um aqui, né? Thiago Brunet. E se você prestar atenção na pregação deles, vocês vão ver tantas coisas que eles falam que não estão de acordo com a palavra. David Leonardo me veio na cabeça aqui agora. Cuidado, irmãos. Cuidado. A palavra, o verdadeiro evangelho, a genuína pregação do evangelho, não coloca o homem no centro da pregação, mas Deus. Centralizar a palavra ou a adoração nas necessidades humanas e não na grandeza de Deus é um erro. O culto é um serviço a Deus, mas corremos o risco de transformá-lo em um serviço à humanidade, quando as mensagens e músicas falam apenas sobre dilemas humanos e estratégias de superação das dificuldades. 7 passos para vencer. 5 passos para conquistar. 10 passos para transformar. Cuidado. É preciso ir além e anunciar o caráter de Deus Pai, o caráter do Filho e do Espírito Santo e a mensagem da cruz. Denunciar o pecado individual e também o pecado coletivo, aquilo que é o pecado social. E relembrar, meus irmãos e minhas irmãs, as renúncias necessárias para herdarmos a vida eterna. Nós estamos numa série de 3 sermões que nós vamos terminar hoje. Semana passada, por causa do problema da minha esposa, que graças a Deus deu negativo o Covid, eu não consegui terminar e nós vamos terminar hoje. Né, que nós estamos falando do Evangelho em mim. E nós falamos que o Evangelho, a função, ele não salva o Evangelho. Mas quando nós nos envolvemos com Deus e esse Evangelho, essa palavra poderosa, nós somos chamados a termos uma profundidade de relacionamento com Ele. A vivermos uma fé durável para com este Deus. E hoje nós vamos falar também sobre termos uma fé, o Evangelho nos leva a sermos acessíveis, né, a incluir pessoas. Perceba, meu irmão, que nós não estamos falando sobre o que nós queremos, mas é sobre o que o Evangelho faz em nós. Nós temos que ter esse cuidado. Segundo, priorizar formas e rituais ao invés de deixar espaço à vida e ao mover do Espírito Santo. Isso é um grande problema. Se por vezes nos aprisionamos às velhas fórmulas de culto que esvaziaram-se de significado, outras vezes sucumbimos às fórmulas de sucesso para deixar o culto mais atraente. Abrindo mão do preparo espiritual em oração e busca por discernir a vontade de Deus, que é quem realmente nós cultuamos. Nós não podemos abrir mão do bom senso. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? E nós da Igreja Metodista temos muito disso. Nós temos igrejas, por exemplo, meus irmãos, que tem uma liturgia dura.
né? Eu vim de uma igreja assim, né? Era difícil, em especial para jovens, né? Por quê? Porque era aquela liturgia escrita, né? Então era uma coisa bem antiga, bem, sabe, que você via que, mas ao mesmo tempo também nós não podemos fazer de qualquer jeito, sabe, fórmulas, vamos deixar a igreja toda escura, né? Porque isso chama pessoas, isso traz pessoas. Não, né? Nós devemos entender, meus irmãos, que nós não devemos buscar essas fórmulas de sucesso, né? Mas sim buscar a preparação espiritual em oração e buscar discernir qual é a vontade de Deus para o nosso culto. Então, meu irmão, quero te convidar, eu vou continuar, tá? Mas quero te convidar hoje a chegar na casa do Senhor, né? Se preparando desde já para estar na casa do Senhor mais à tarde, mas que você ore também nesse sentido, dizendo assim: Senhor, hoje eu quero te cultuar. Hoje eu não quero ouvir o que o Ministério de Louvor apenas vai cantar. Hoje eu quero cultuar ao Senhor. Hoje eu vou propor as músicas ao Senhor. Vou cantar, sabe, o que tiver que cantar. Independente se tiver todos os instrumentos lá na frente ou se tiver só o Benê com o violãozinho lá só. Eu vou cantar do mesmo jeito. Eu vou colocar para fora minha gratidão ao Senhor. Terceiro, não perceber que existem nas formas e rituais importantes modelos didáticos para vários aspectos da fé. O culto é também um espaço, igreja, de educação cristã. Nós adoramos a Deus e ensinamos sobre Ele. Para isso serve o planejamento e a participação de pessoas que nos dirijam, né, nos diferentes momentos. Não é a liturgia organizada e pedagógica que enfraquece o culto. Não é. Uma forma ou ritual só se torna morto se não tiver, por parte de quem o realiza, né, um sério engajamento espiritual e, por consequência, uma vida de testemunho. O que o pastor está querendo dizer? Que planejar, buscar a presença de Deus e planejar, fazer a liturgia do culto não é errado, não esvazia a presença do Senhor, muito pelo contrário, ela tem a função de nos conduzir ao entendimento desse encontro que nós estamos tendo com Deus, de uma plena manifestação, de um pleno recebimento dessa presença desse Deus maravilhoso. Isso nos ensina. E por que a igreja metodista ainda permanece nos altares, por exemplo, com aquele altar que a gente tem atrás? Eu já disse isso muito para a minha igreja e continuo ensinando. O altar por si só na igreja metodista, ela representa, ela fala com a gente algo. Né? Por que a igreja, em toda a igreja metodista, a Bíblia está sempre no centro? Porque a palavra de Deus é o centro da nossa vida. Porque aqueles outros utensílios têm lá, tem um significado. Né? Por que o púlpito sempre da igreja metodista são um pouquinho maior? Sabe, para que a palavra do Senhor se alcance o máximo de pessoas possíveis. Tem todo um significado litúrgico que quando você bate o olho você fala assim: Deus é o centro dessa igreja. Deus é o centro dessa igreja. A flexibilização, igreja, do formato... Desvalorizar completamente o valor da tradição e seu aspecto identitário. É um problema nos cultos. A forma de cultuarmos a Deus revela a nossa identidade como igreja e a nossa teologia. Cada momento do culto, como adoração, confissão, louvor, edificação, dedicação, intercessão e bênção, reflete essa identidade. Por isso não deve ser desprezada. A flexibilização do formato não pode levar à descaracterização da identidade doutrinária. Abre aspas. Por que o pastor está falando isso? Se você pode dizer assim: pastor, mas eu tenho percebido que nos nossos últimos cultos isso não tem acontecido. Por quê, irmãos? Porque existe uma lei que diz que a gente só pode realizar cultos no máximo até 1h20. Então, dentro dessa lei, nós temos diminuindo um pouco esses momentos dentro do culto, para que fiquem de acordo com as normas estabelecidas pelos nossos governantes. Então, por isso que muitas vezes a confissão a gente acaba não fazendo, ou a gente faz até uma vez um pouco mais rápido, não é desmerecendo, mas é para que a gente consiga colocar dentro da questão do horário que nos é pedida. A busca exacerbada por bênçãos pessoais ou a ênfase na questão financeira, bem como os exageros nas experiências de êxtase, estão fora da nossa identidade teológica e precisamos evitar que isso aconteça. O que quer dizer com isso, irmãos? Às vezes tem meia hora às vezes tem 1 hora de louvor, aí tem meia hora de oferta e 5 minutos de palavra. É uma coisa que você percebe que está desnivelado. Então, para nós, não é uma questão financeira,
né? Não trata, não é uma descaracterização isso, se um dia a gente correr para esse lado, né? Deixa eu ver, eu acho que é isso, meus irmãos. Amém. Quero concluir então. O culto, igreja, ele deve nos fazer voltar a Deus, né? O culto deve nos fazer voltar a Deus, a nós mesmos, desde que, né, sejamos e entendamos que nós somos membros do corpo de Cristo, ou seja, não é sobre nós, é sobre Ele, e ao nosso ser interior transformado. Como obter essa experiência? Atentando aos fundamentos, mas também nos abrindo, né, às experiências novas que cada tempo pode trazer. Afinal, é bom entrar no santuário e cantar ao Senhor um novo cântico, ao movimento bom e agradável de estarmos reunidos com os irmãos e as irmãs. É um tempo precioso. É um tempo, meus irmãos, em que nós amamos estar juntos, não só para nos revermos, mas pelo prazer de podermos cultuar ao Senhor juntos. Estamos louvando ao nosso Deus e é uma alegria imensa. Amém? Que Deus te abençoe com esse estudo, que o Senhor fale, né, profundamente ao teu coração. Né, nós entendemos essa questão da pandemia, nós sabemos que nem todos podem estar juntos, né, mas esteja sempre que possível conosco aqui presencialmente. Amém? Uma grande honra poder cultuar ao Senhor com cada um de vocês para a glória do nosso Deus. Amém? E participe também, como nós falamos. Quero terminar aqui dizendo que nós continuamos precisando, meus irmãos e minhas irmãs, de voluntários, de pessoas que entenderam essa mensagem, que entenderam que querem servir, prestar serviço ao Senhor durante o culto, né? Tanto, muitas vezes, até, sabe, para trazer a palavra, como, sabe, para abrir o culto, como para estar ali, sabe, recebendo as pessoas. Nós precisamos de você, para que você faça, junto conosco, esse culto acontecer. Mais um detalhezinho sobre questão de testemunhos, meus irmãos. Eu tive até uma conversa com uma irmã da igreja, que eu amo muito, e essa irmã falou assim: pastor, eu queria tanto dar um testemunho, mas não tem momento de testemunho. Eu falei: irmã, tem. Eu falei: eu só não consigo adivinhar, é só você dizer que você tem testemunho para contar. Amém? O culto, ele é aberto, irmã, né? Mas nós, irmãos, e eu preciso saber que você tem, que você quer participar para testemunhar, e com toda certeza nós abriremos espaço sim no culto para testemunhar o que Deus fez na sua vida e continua fazendo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Eu sei que hoje o dia está corrido. Que Deus te abençoe grandemente com essa palavra. Nós vamos colocar daqui a pouquinho no YouTube, vai estar aqui no Facebook. Veja novamente. Você tem algum conhecido, por exemplo, meu irmão, que sabe que não está mais frequentando os cultos da igreja ou de outra igreja que seja? Manda o link para essa pessoa, né? Seja a boca de Deus agora compartilhando essa palavra, né? Esse estudo. É importante, meus irmãos. Você viu como nós nos aprofundamos? Nós somos no Antigo Testamento, nós somos no Novo. Nós trouxemos para nós agora, nós falamos dos riscos, né, que nós devemos nos precaver para não acontecer, né, um culto a nós e não a Deus, né? Então é importante, mande essa mensagem, compartilhe com alguém aí que você sabe que não tem frequentado uma igreja, para fortalecer ela, e eu tenho certeza, né, que o corpo de Cristo continuará crescendo para a glória do Senhor. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por esse tempo. Nós queremos te glorificar, ó meu Deus, por esse momento tão maravilhoso da tua palavra, Senhor. Primeiramente dizendo, Pai amado, que nós somos um povo que continuamos reconhecendo, Pai amado, e vamos, Pai, até o final das nossas vidas reconhecendo que o Senhor é bom, Pai amado, e as tuas misericórdias, Pai amado, duram para sempre, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Pai amado, porque mesmo quando, Senhor, Pai amado, achamos que não mais nos reuniríamos, ó Pai amado, o Senhor nos deu, Pai, essa tecnologia da internet, Senhor, para continuar te cultuando, Senhor, se não presencialmente, Pai, com a comunhão, mas, Pai amado, virtualmente, Deus, essa comunhão não foi quebrada, e nós continuamos, ó Pai amado, te adorando, nós continuamos, Pai amado, declarando que o Senhor é o centro das nossas vidas, que nós precisamos, ó Pai amado, do Senhor, Pai, mais do que o ar que respiramos, de que o Senhor, Pai amado, é tudo para nós, ó Pai amado, de que o Senhor é o motivo do nosso culto, o Senhor é o motivo de nos reunirmos, o Senhor é o motivo, Pai amado, da nossa adoração, do nosso louvor, meu Pai amado. Não há outro motivo, Pai amado, que não seja o Senhor, meu Pai. Por isso, Senhor, como nós ministramos, Pai, estamos preparando, Senhor, os nossos corpos, nossos corações, a nossa mente, o nosso espírito, desde já, Pai amado. Assim como os salmistas nos ensina, Pai, a ir, Pai, até as 18 horas, Senhor, nos preparando.
entoando cânticos de louvor ao Senhor, Pai amado, cânticos da chegada, como nós falamos aqui, Senhor, Pai amado, para quando chegar às 18 horas ser, ó Pai amado, Pai, aqueles momentos de prazer em Tua presença junto com os nossos irmãos, Pai, em nome de Jesus, desde já, Pai amado, continuamos pedindo a Tua orientação para o culto de hoje, meu Deus, continue nos direcionando, continue nos capacitando, continue levantando pessoas, Pai, para trabalhar na Tua obra, Senhor, em nome de Jesus, para fazer, Senhor, oh meu Deus, esse culto acontecer, esse ajuntamento dos Teus filhos, Pai, acontecer para a glória do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus nos abençoe. Em nome de Jesus nos dê um domingo, Pai amado, maravilhoso, em Tua presença, Senhor, Pai amado, e que logo mais estejamos todos reunidos para a glória do Teu santo nome. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe, um bom domingo, uma boa votação para aqueles que não foram ainda, que o Senhor te abençoe e você vote com a sua consciência tranquila. Valzinha, Deus abençoe, em nome de Jesus. Alex, Dri, Aninha, Laurinha, beijão para vocês. Né? Deixa eu ver quem mais. Té, beijo, minha linda, daqui a pouco eu tô aí. Quem mais? Carlos, obrigado, meu irmão, por estar presente aqui, viu? Que Deus te abençoe poderosamente. Arlene também, um prazer enorme ter vocês aqui também. Deixa eu ver a Silvia, a Marta, a Samira. Deus abençoe cada um de vocês, mulheres de Deus. O Benê, irmãozão, graça e paz, meu irmãozão. Deus te abençoe hoje, ricamente você e família. Seu Hernani, Dona Léo, quem mais está aqui? Bastante gente. Deus abençoe cada um de vocês para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Beijo, igreja. Fica com Deus. Até mais. Até às 18 horas. Tchau, tchau.